Há exatos 4 anos, eu fiz um vídeo ao qual a qualidade de imagem e de som não era a melhor possível devido a problemas técnicos. Meu celular não tinha uma câmera boa e muito menos um áudio satisfatório. Hoje estou falando sobre exatamente o assunto que foi dito há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás eu dizia que nós vivíamos um perigo constante de termos um grande cataclisma político existencial no Brasil. Esse cataclisma tem nome e sobrenome. Esse cataclisma se chama Jair Messias Bolsonaro. Quando em 2016 aconteceu o impeachment da presidenta Dilma e aquele senhor, o então excelentíssimo senhor deputado federal Jair Messias Bolsonaro, pelo estado do Rio de Janeiro, ele faz uma exaltação a um tremendo facínora da história que se chama, ou que se chamava, porque a esse exato momento eu torço para que ele esteja no umbral, para que ele possa pagar tudo o que ele fez. E ele faz essa homenagem por conta da presidenta Dilma. Porque, como todos sabemos, a presidenta Dilma foi guerrilheira. Ela fez parte do movimento que sequestrou o embaixador americano, que deu origem ao livro O Que É Isso, Companheiro? E depois ao filme O Que É Isso, Companheiro? A presidenta Dilma fazia parte deste movimento do MR8, assim como Gabeira, assim como Vladimir Palmeira, que foi meu professor, inclusive na UCAM. Eu tive esse prazer. Eu não tive o prazer de conhecer a presidenta Dilma, mas eu tive o prazer de conhecer vários daqueles que foram torturados por Carlos... não consigo nem falar o nome desse infeliz. O Brilhante Ustra. Treinado, pronto a fazer as piores coisas que a ditadura sempre permitiu acontecer. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro disse que era favorável à tortura. Está gravado. Disse que o movimento militar de 64 a 85 matou pouco. Que deveria ter matado 30 mil. Este mesmo indivíduo foi o autor de um genocídio de 700 mil pessoas no Brasil. Por conta de não ter feito a compra das vacinas a tempo, não ter feito as suas atribuições como presidente da República. Mas o pior estava por vir. O ódio surgiu. Aquilo que estava escondido dentro do coração do brasileiro surgiu. O brasileiro sempre foi e sempre será um povo racista. É o único lugar do mundo em que você encontra elevador de serviço para as pessoas
que trabalham usarem. Eu até acho certo você utilizar um elevador de serviço se você mora na zona sul do Rio de Janeiro ou na Barra da Tijuca e você vem da praia cheio de areia, você não vai usar um elevador principal, você vai usar um elevador secundário. Isto é normal, mas no Brasil isso não acontece. O negro usa o elevador de serviço, o pobre usa elevador de serviço, o entregador de comida usa o elevador de serviço. Todo mundo vai usar o elevador de serviço, por quê? Porque na casa grande, somente o branco. E durante o governo deste senhor, então, ex-presidente da República, derrotado politicamente, legitimamente, nas urnas, que durante 30 anos ele utilizou como urnas eletrônicas, o mesmo afiançou que as urnas eram fraudadas e não se provou nada. O mesmo fez a mesma coisa que Donald Trump fez nos Estados Unidos. Nega a derrota, incita o povo a ir para a rua, lutar por uma pretensa liberdade, aonde nós já vimos coisas estapafúrdias. As pessoas prestando continência a pneu de trator, a homens segurando a frente de caminhão em movimento. Mas o pior estava por vir. Há 2 anos atrás, no dia 6 de janeiro de 2021, aconteceu a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos da América, em Washington, D.C., Distrito of Columbia, a capital federal americana, para tentar impedir a posse do boneco de pano, que eu não posso deixar de chamá-lo de boneco de pano, Joe Biden. Ali foi feito um ato antidemocrático que aquele indivíduo, Donald Trump, deveria sair preso sem o direito a sequer utilizar a sua fortuna ou se defender, porque foi um crime. Ontem, dia 8 de janeiro de 2023, nada mais justo, os nossos co-irmãos que tanto lutam pela democracia, pelos direitos iguais, pela liberdade de expressão, pelo direito a ter um governo totalitário, invadem com a leniência do então governador do estado, ou melhor, governador do Distrito Federal, Ibanez. Foram tutelados a entrar no local onde havia sido afirmado que não poderia entrar. E eles fizeram exatamente aquilo que os nazistas fizeram na Noite de Cristais. Só que com uma diferença. Na Noite de Cristais, eles quebraram as vidraças das lojas dos judeus, dizendo que eles não eram homens de bem, que eles não eram nada, porque foram os judeus que
atrapalharam a vitória alemã na Primeira Grande Guerra Mundial? Não, não foi. O que atrapalhou a vitória dos alemães na Primeira Grande Guerra Mundial foi a luta em 2 fronts, e além de ter uma luta em 2 fronts, teve, obviamente, um incentivo de uma nação que não recebeu uma bala sequer dentro do seu território, que foram os Estados Unidos da América, que lucraram, e muito, com a Guerra Europeia. Quando os americanos entraram na guerra, obviamente, com todo o dinheiro injetado, todos os aliados, ou melhor, a Entente Cordiale, destruiu o esforço de guerra alemão. Lembrando que os alemães haviam se aliado ao Império Austro-Húngaro, que era uma amálgama de países que viviam numa confluência de guerras internas tão grande que atrapalhava tudo. E ao Império Otomano, que foi, sim, um império importantíssimo, mas era grande demais e as suas tropas eram mal preparadas em relação aos avanços tecnológicos. Eram muito bem preparados dentro de Constantinopla, ou, desculpe, Istambul. Hoje, Ankara. Mas fora, nos territórios ocupados, não eram tão fortes assim. E logo, os ingleses, franceses, conseguiram dominar essa região com as suas rebeliões. Mas não me importa falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Me importa falar sobre o que está acontecendo no Brasil. E me importa falar sobre o que isso impacta na nossa liberdade. Vivemos o caos. Ontem, as 3 instituições federais foram destroçadas. Lembrem-se, são prédios tombados pelo patrimônio histórico nacional, construídos por nada mais, nada menos do que Oscar Niemeyer, o maior arquiteto brasileiro. Mas como a balbúrdia e o fascismo, o nazismo que se criou no Brasil e se enraizou por conta de gente que fugiu da Alemanha no decorrer do final da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas vieram para cá, sim. Muitos se infiltraram no sul do Brasil e ficaram. A Mossad não conseguiu encontrar muitos. Existem vários exemplos. Vários. Eu não vou ficar aqui citando nomes desses personagens que me fazem mal. Mas hoje eu vi uma coisa que me fez mal. Um indivíduo com uma camisa amarela, escrito: "Nos enterraram, só que esqueceram que somos a semente de Hitler." E pasmem, branco, do sul do Brasil, onde você tem uma grande colônia alemã e onde você tem, sim, um grande potencial de ter gente que venera. Temos células nazistas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Ucrânia. Na Ucrânia, sim! O batalhão Azov nada mais é do que um batalhão nazista. Para aqueles incautos que nunca ouviram,
A Ucrânia, quando foi pseudo-liberta da União Soviética durante a invasão alemã na Operação Barbarossa, se aliou aos alemães. Sim. É por isso que os russos dizem que eles lutaram uma guerra patriótica. Não foram os Estados Unidos que ganharam a guerra, não. Foram os russos, os soviéticos, que vieram com um rolo compressor por conta do inverno e destruíram a Alemanha. A Alemanha foi destroçada e reconstruída pelo Plano Marshall. E pasmem, eu ouvi ontem e ouvi hoje pessoas falando que o governo federal deveria ter tomado atitudes mais drásticas. Drásticas a que ponto? O nosso ministro da Justiça é um legalista, é um juiz de direito. Ele, em hipótese alguma, irá contra o desígnio do presidente da República. Porque é o chefe do executivo. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele é o presidente da República. Ele manda, os outros obedecem. E eu ouvi várias pessoas falarem, nossa, porque eu acho que pegou muito leve, o Flávio Dino deveria ter escancarado. Tá, vocês iam fazer um morticínio em Brasília. O que nós seríamos hoje? Fascistas. Nazistas. A opinião pública global está ao nosso lado. Se nós tivéssemos dado um tiro sequer com munição real nesses indivíduos, a vontade era essa. Mas se nós o fizéssemos, estaríamos, pois, colocando em risco toda e qualquer legitimidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E estaríamos dando as armas para que Jair Messias Bolsonaro pudesse tentar, mais uma vez, dar um golpe. E não foi nada demais. Quem joga xadrez sabe que para você vencer o jogo, você tem que pegar a rainha. Os peões são aqueles que foram ontem e depredaram, destruíram o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. Eles são os peões. Mas eles têm um caráter indubitável, irreversível, de cantar. Não precisa torturar ninguém. Cerceia o direito de tudo. A liberdade que eles tanto clamam, o direito que eles tanto clamam, ontem não foi, em hipótese alguma, respeitado. Eles próprios deturparam as suas próprias aspirações. E hoje eu já ri e já chorei e já entendi que o exército não tem que se meter nessa situação. Enquanto ninguém encostar a mão no muro do quartel e subir no muro e pular, o exército não pode fazer nada. Por mais que o sentinela tenha vontade de dar um tiro, se ele der um tiro,
ele vai preso. Porque é o regulamento militar, a polícia militar é a polícia que faz o patrulhamento ostensivo. É ela a responsável por fazer o patrulhamento ostensivo e a segurança ostensiva. Os erros que aconteceram foram da polícia militar, com a leniência do então governador do Distrito Federal. Por isso foi ontem conclamado um estado não de exceção, mas um estado de emergência, ao qual o presidente da República chamou para si a responsabilidade. E a justiça entendeu que era por parte dela fazer as suas atribuições acontecerem. E é óbvio que hoje os instrumentos jurídicos são muito mais fortes do que eram há algum tempo atrás. O senhor ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele saiu do Brasil dia 30 de dezembro de 2022. Ele não concluiu o governo dele. Deixou o vice. Que para ele também pouco importava se ia concluir ou não concluir. Não entregou a faixa, não trocou a faixa. Quem entregou a faixa ao presidente eleito foi o povo. O povo que o elegeu. O povo que sempre foi excluído de tudo. Aquele mesmo povo que tem que pegar o elevador de serviço nos prédios da Zona Sul Carioca e da Barra da Tijuca. Aquele mesmo povo que foi representado por um negro da terra, um índio, um professor, um deficiente, um jovem negro com um futuro brilhante na natação, uma catadora de recicláveis. Vocês percebem o quanto o Brasil se tornou grande? Nós não vamos nos tornar uma Alemanha nazista, por mais que eles queiram fazer os ajustes que lhes interesse. Nós não seremos, em momento algum, uma nação nazista. Somos uma nação livre, democrática, com instituições fortes, com uma justiça forte, com um executivo forte e com um povo aguerrido que não vai largar a mão de ninguém, como se dizia durante a ditadura. Para quem não sabe, era o seguinte: quando o Exército, ou o DOPS, o Departamento de Ordem Pública e Social, entravam nas salas das universidades, apagavam as luzes e desciam o cacete em todo mundo e levavam todo mundo preso. Então, eles criaram um slogan: ninguém solta a mão de ninguém. E é isso que o povo brasileiro tem que fazer. Não soltar a mão de ninguém. Deixai que as instituições federativas do Brasil, o executivo, legislativo e judiciário, trabalhem e façam o seu trabalho de uma forma justa e compassiva. Nós não somos comunistas
Nós não somos fascistas, nós não somos nazistas. Nós somos todos brasileiros. E não foram eles que tomaram a bandeira para si. Eles tomaram um símbolo nacional, mas não tomaram o orgulho de todos podermos dizer: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Aquarela do Brasil. Eles cantam um hino, nós cantamos Aquarela do Brasil, que mostra exatamente quem somos. Um povo formado por índios, negros, brancos, judeus, cristãos, gentios e todos os outros. Até mesmo nazistas, que devemos com toda a força, sim, lutar contra essas células nazistas, extirpá-las. O engraçado é, o regime nazista tinha a Gestapo, que era a sua polícia secreta. E a Gestapo tinha por orientação básica identificar quem era o inimigo. Só que o mundo virou, o mundo mudou. E é por isso que hoje eu apresento a vocês o novo canal, o Multiverso da História. Hoje, a Gestapo são os celulares, são as redes sociais. Porque ninguém tem mais a ideia de dizer: eu vou me salvaguardar, eu não vou colocar meu rosto ali. Eles falam de cara aberta. Eles acham que as instituições não vão prendê-los. Vão. O rigor da lei será feito. E assim que o rigor da lei for feito, eles terão duas únicas escapatórias. Ou eles vão entender que somos um país livre, democrata, e que vamos continuar sendo livres, democratas, porque todos os países do mundo nos apoiam como defensores da democracia. E quem diz que o presidente atual é ladrão, poxa vida, roubaram obras de arte, destruíram obras de arte, acabaram com uma obra de Di Cavalcanti, destruíram quadros de valores inestimáveis. Isso me lembra uma história. Eu vi uma cena ontem que me lembra uma história. Um indivíduo estava defecando sobre as instituições, literalmente defecando. Isso me lembra uma história da invasão alemã na Bélgica durante a Primeira Grande Guerra. Os franceses, num contra-ataque em Bruxelas, encontraram alguns alemães se aliviando, defecando em lindas e formosas roupas íntimas de senhoras de seda. Não é o porco que se torna rei quando entra no palácio. Ele, dentro do palácio, se transforma o palácio num grande chiqueiro. E isso aconteceu.
os porcos que entraram no palácio ontem, a serviço do porco-mor, que está na Flórida, compadecendo de um transtorno estomacal intestinal, que é muito comum nele, e sempre acontece nas horas mais impróprias. Esse senhor é o porco que entrou no palácio e transformou o palácio num grande chiqueiro. E ontem, a vara de porcos entraram no palácio e acabaram de fazer o chiqueiro. E é por isso que eu digo, sem anistia, e que nós nos lembremos de viver, sonhar e acreditar em todas as nossas atribuições políticas, legislativas e judiciárias. Um forte abraço e fiquem com Deus.